Bem, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula sobre o povoamento da América, eu estava explicando na parte 1 desse vídeo que recentemente, aqui a reportagem fala 2017, mas em 2020 essas pesquisas elas acabaram sendo levadas a termo, né? Elas continuaram sendo pesquisadas e sendo produzidas, né? Em relação ao povoamento da América. Então, assim, como que se chegou a essa conclusão, então, que os seres humanos não teriam chegado a 20 mil anos, ou a 10 mil anos, ou a 15 mil anos, né? E há mais tempo do que se imaginava, porque foram encontrados, sobretudo na América do Norte, ossadas de animais, fêmur, costelas e tal, que tinham características de interferência humana, possivelmente seres humanos que utilizaram essas ossadas, esses ossos, de animais como ferramentas, como instrumentos ou até como armas, formas de se defender. De tal forma que aquele osso, aquela cabeça de fêmur, por exemplo, ou uma costela, ela não estava mais na sua forma original, né? Ela tinha alguma forma de interferência ali que indicou que existiram seres humanos que estavam ali lidando com esse material, né? E como é possível fazer, então, a datação do osso pelo método do carbono 14, então acabou se chegando a essa conclusão é, a, o povoamento da América ele possa ter acontecido muito antes do que se imaginava. Bem, tudo isso são coisas muito interessantes, muito valiosas, mas a gente nunca pode pensar em estudar a, a história da América do ponto de vista somente da arqueologia, né? Para que então a gente estuda a história da América, né? A história da América ela tem significado a partir das nossas concepções contemporâneas, atuais, de como é o desenvolvimento da nossa própria civilização, das nossas próprias sociedades, tanto na América do Sul, pelo nosso interesse especial no nosso país, mas também os nossos vizinhos de América do Sul e os nossos irmãos americanos. Somos todos americanos, né? Americanos, sul-americanos ou norte-americanos, mas somos todos americanos. Então faz sentido a gente estudar a história da América quando, do ponto de vista histórico, lá de trás, né? Quando a gente pensa no seu povoamento, na formação do continente, em termos humanos e tudo mais, se a gente puder fazer esses paralelos com os dias de hoje. Quem são então esses primeiros habitantes, né, do continente americano? São o que a gente costuma chamar de índios, de povos indígenas. No Brasil, moçada, os povos indígenas, eles são os considerados primeiros habitantes da América. Eles têm uma diversidade muito grande, né? Vejam esse mapa que interessante. Em 1500, quando chega o colonizador aqui, quando chegam os portugueses, os europeus, naquelas grandes navegações, estima-se que existiam 6 milhões de índios e 1.200 línguas diferentes organizadas em diversas tribos nas terras onde hoje é o Brasil. Desses 6 milhões de pessoas, né, a gente tem muito menos hoje por conta da exploração dessas terras, da mortandade que aconteceu no momento, desde o momento da chegada dos europeus até os dias de hoje, né? Aqui esqueci de falar para vocês uma coisa importante antes disso, é que a Luzia, ela é um fóssil que foi encontrado no Brasil, é o primeiro fóssil encontrado no Brasil de um ser humano, né? Foi dado o nome de Luzia, possivelmente não era o nome dela, isso
é um nome que a arqueologia deu, fazendo uma referência à Lucy, que é é o primeiro vestígio humano encontrado na África. E aqui a gente até quando teve aquela queima do Museu Nacional, até acho que o crânio dela estava lá no meio do fogaréu. Não sei se eles conseguiram. Assim, eles dizem que conseguiram resgatar e tal, porque de fato é um artefato arqueológico importantíssimo para nossa história. Essa imagem que vocês estão vendo dela aqui é ela reconstituída, né? Então tem aqueles estudos que eles fazem de profundidade do rosto e tal, eles colocam uns palitinhos e tal, e conseguiram mais ou menos moldar como que teria sido, como que mais ou menos aproximadamente teria sido então a nossa Luzia, a nossa primeira habitante, assim, não é a primeira, né? Não é, a gente fala assim, a primeira, mas é a primeira achada, né? A primeira ossada que foi encontrada no, no Brasil aqui, 20 mil anos, né? Uma coisa assim. Bem, eu tô procurando aqui uma imagem que fala sobre a quantidade de índios hoje no Brasil, não tô encontrando. Constituição, peraí. Tá. Mas vocês viram ali então que nós tínhamos no Brasil uma quantidade significativa de populações indígenas antes da chegada dos europeus aqui, né? Que foi de fato a chegada dos europeus em 1500, principalmente, a primeira chegada, a primeira leva, foi assim um evento de conquista. Esse mapa do Brasil aqui ele é interessante porque ele mostra as famílias indígenas que existiam no Brasil. Observem que elas povoam todo o mapa brasileiro, né? Elas estão ali no litoral, no interior, na floresta amazônica. E nos dias de hoje, essas mesmas populações que eram donas das terras indígenas, das terras brasileiras, elas foram afastadas, elas foram levadas para reservas indígenas, né? Então hoje, apesar de existir essa proteção, eles não ocupam mais o território original. Por que não ocupam mais o território original? Porque o colonizador veio e impôs um outro modelo de sociedade, um modelo de sociedade que era desconhecido para essas populações indígenas, afastando então eles desse convívio com a sociedade não índia. Obviamente que existem proteções legislativas, legais e de próprios movimentos indígenas e de tratados internacionais de direitos humanos que fazem a defesa dessas populações, porque na verdade, se a gente for considerar, todo mundo que não é índio é estrangeiro na nossa terra, né? Falar sobre ser índio também é uma questão bem valiosa, porque a gente tem algumas visões assim equivocadas sobre o que é ser índio, né? As mídias de um modo geral e as, as, as até os textos falam de uma forma muito preconceituosa em relação ao índio. Então a gente tem aquela visão, né, que a gente, que eu digo assim, um senso comum, tem aquela visão de que o índio é aquele ser que fica na floresta, que, né, usa ainda arco e flecha e só isso, né? Então ser índio é uma coisa assim que está muito além da questão física ou do biotipo, né? Ela tem a ver com as suas tradições, com a sua língua, com a sua relação com a terra, né? É um conceito muito mais complexo do que simplesmente aquilo que se fazia na minha época que eu estudava, quando era dia 19 de abril, dia do índio, que a gente ia para a escola e a professora pintava a gente, colocava penacho na cabeça e tal para comemorar o Dia do Índio. Então, hoje em dia a gente não faz mais isso, porque isso é uma apropriação indevida de costumes indígenas e uma coisa muito valiosa, moçada, de falar, voltando a esse mapa aqui, ó, é que embora a gente fale assim, os índios, os próprios índios, eles não se intitulam índios, eles não se falam eu sou índio, eles se chamam pela origem da família e da língua que eles falam,
E eles não estão tudo no mesmo saco, né? Então, por exemplo, os chavantes são os chavantes, eles não se colocam na categoria sou índio, né? Os caiapós, os yanomamis, os tapuias e todas as famílias indígenas, as populações indígenas que existem no Brasil e na América de um modo geral, elas não se identificam com essa denominação, com essa designação, que é equivocada, inclusive, né? A gente dizer, é índio, porque, como a gente estudou lá na Mesopotâmia, por exemplo, que eles não se chamavam mesopotâmicos, né? Assim como os índios, aqui eles não se chamavam indígenas, eles se chamavam, eu sou Caiapó, eu sou Pataxó, eu sou Tupi, né? Tapuia, eu sou, sei lá, Caeté, enfim, pelas suas famílias linguísticas, pelas suas tradições, pelas suas pinturas corporais, pela forma até de organização da aldeia, pelos seus costumes, seus ritos, sua religiosidade, tudo isso caracteriza o índio, né? E isso que a gente chama de índio, essa etnia que a gente chama de índio, né? Que é equivocado. E também o índio, ele não tá só na floresta ou na reserva indígena, né? A gente tem grandes lideranças indígenas que estão vivendo com a população não índia, né? Por exemplo, a Bahia, ó, vejam, a Bahia é o terceiro estado em população indígena, ela perde pro Amazonas e pro Mato Grosso do Sul, né? Existem 56 mil índios no estado. Hoje, quando a gente fala assim, índio, indígena e tal, a denominação ela é um pouquinho mais aceita porque os próprios povos da floresta incorporaram esse conceito de indígena como uma bandeira de luta, como uma forma de se manifestar e de se afirmar como sociedade, né? Como etnia, como população. Mas originalmente eles não se tratavam como índios, né? Embora a gente tenha, moçada, muitas políticas públicas, os índios eles estão protegidos pela Constituição e tudo mais. A gente tem na história do Brasil uma série de eventos que podem caracterizar como verdadeiras tentativas genocidas, assim, de acabar com determinados grupos indígenas. E qual é o objetivo? É você tomar as terras, né? A gente escuta às vezes até alguns políticos que falam, né, governantes, principalmente em estados que tem bastante indígenas, eles falam, é que o índio quer toda a terra para ele, aí a gente não pode produzir. Isso é o preconceito que é histórico no nosso país, né? De dizer assim que a terra indígena ela não é produtiva, e ela é produtiva para aquela comunidade indígena. A partir da terceira parte do vídeo, da aula, moçada, eu vou comentar com vocês alguns eventos na história do Brasil, desde lá de trás até os dias de hoje, em que essas populações indígenas elas estiveram sob risco, né? Começando com as reduções jesuíticas. E um pouquinho antes disso, o que significou, qual que era o objetivo dessas reduções jesuíticas, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? Então acompanhem a terceira parte do vídeo. Joia? Não percam!